Aqui Vinícius Guimarães, VG Contabilidade, tudo bem? Então, separei alguns documentos aqui importantes a qual são enviados mensalmente aos contribuintes, de acordo com o perfil e a necessidade. O objetivo é sempre mandar documentos que são importantes e de entendimento do contribuinte. Este, no caso aqui, no primeiro exemplo, é um extrato do Simples Nacional, que corresponde ao seguinte: na tomada de decisão de formação de preço, esses dados são de suma importância, como a alíquota, por exemplo. Então, para fins de cálculo do Simples Nacional, conforme cada anexo, tem vídeos anteriores no qual a gente fez explicando, detalhando, porque o cálculo é bastante complexo e a maioria das pessoas tem dificuldade de entender, porque tem tabelas, tem bases de redução, tem tabela progressiva, mas aqui a gente já tem uma noção um pouco mais ampla, mais aberta para entendimento. Essa variação do mês para o outro não é uma variação brusca, ela é uma variação gradativa, ou para mais ou para menos no total abrangido. Aqui tem-se o faturamento do mês atual. Aqui tem o faturamento dos últimos 12 meses para levar em conta as considerações abaixo para fins de cálculo. A receita bruta acumulada do ano corrente, ou seja, de janeiro a março. E aqui a receita bruta acumulada do ano anterior. Tá? De comércio foi vendido, comercializado essa quantia aqui, e de serviços essa quantia. A subdivisão dos tributos do total da alíquota aqui deu 10,98% de comércio e 10,79% de serviços, divididos da seguinte forma: alíquota de 0,60% de imposto de renda, 0,38% de contribuição social, 1,39% de COFINS, e assim vai. O mesmo acontece aqui com a prestação de serviço. A alíquota aqui, 0,64%, 0,56%, 2,08% e somando o total, para fechar essa alíquota de serviço e essa alíquota de comércio, assim subdividido. Tá? E gerando um total aqui a recolher. Então esse documento é o documento importante para agregar lá na formação do preço de venda do produto. É importante que seja analisado. Vamos seguir adiante nos próximos documentos. Aqui é o DAS. Né? O DAS ele vem subdividido aqui nas informações as quais estava lá no extrato dos recolhimentos, né, a serem feitos, da tributação. Aqui já é o imposto de renda relativo a esses DAS, é o recibo de entrega. Lá na declaração do DAS, até não coloquei aqui no exemplo, vai informações pertinentes do balanço, as quais importa-se as informações do balanço e vai para dentro da declaração de imposto de renda como espelho de forma detalhada da contabilidade. Vamos seguir. Aqui tem-se outro exemplo aqui das notas fiscais de entrada. Aqui está por fornecedor, as notas fiscais do mês de novembro, por exemplo, dessa situação aqui. Por fornecedor, depois aqui tem a data e tal. Tem alguns outros formatos que dá para ser visto em caso de necessidade. Tem muita empresa que analisa isso de forma por dia, outros analisam por fornecedor e tal. Existe um usuário e a senha lá no nosso portal que você pode solicitar aqui para o escritório para que a gente libere esse usuário e a senha. Não é o mesmo portal aquele do escritório que você pega os documentos, é um portal de análise só de nota fiscal. Tá? A gente tem disponível para ti a hora que achar necessário. Aqui tem-se o balanço. O balanço, neste exemplo aqui, só para que vocês possam entender,
tem saldo anterior, saldo atual, as movimentações, que é a parte do meio, tá? E na parte do balanço, para que possa entender melhor, aqui é o patrimônio total da empresa. Ele tem que bater com o passivo. Tá? Aqui nessa empresa a gente nota que o patrimônio aumentou. Ele estava este valor e ficou este valor, certo? E aqui na sequência nós temos aqui, por exemplo, saldo de caixa, aumentou, teve essas movimentações aqui, mas o saldo de caixa está mais saudável. Observa-se também aqui nessa empresa, ela tinha um imobilizado em máquinas e equipamentos deste valor, passou a ser deste. Houve depreciação de 10%. Aqui são as obrigações no curto prazo, que são os tributos a recolher. Tá? Aqui logo abaixo tem as informações previdenciárias, que são as participações de lucros a distribuir, por exemplo. Deixa eu fechar aqui, porque senão eu não consigo passar o vídeo. Bom, seguimos. A distribuição de lucro, prolabore, que é o valor que foi pago de prolabore para o contribuinte. Né? Então é um balanço menor para que coubesse aqui na tela e a gente já possa ter uma noção um pouco mais exata sobre a situação. No patrimônio líquido, foi só até a parte do capital, mas tem a parte de lucro acumulado aqui, fechando 147. O que significa patrimônio líquido? É aquilo que a empresa não deve nada para ninguém, é aquilo que é própria do contribuinte, né, da própria empresa. E aqui são as obrigações que consistem no longo e no curto prazo, pode ser circulante e não circulante. Então mostra que essa empresa tem boa parte do investimento de capital próprio, né? Ou seja, isso aí praticamente líquido, né? Seguir adiante. Da parte de folha de pagamento, mensalmente vai alguns documentos aqui. Muita gente diz, mas eu sei o que é um recibo de salário. Tudo bem. Aqui no recibo de salário, pode ir o prolabore, pode ir o 13º, pode ir a participação do lucro, lá da contabilidade. A participação do lucro, ela é distribuída em várias obrigações acessórias para que possa chegar lá no imposto de renda redondinho, né? Aqui tem a guia do fundo de garantia. Normalmente essa guia ela tem o vencimento no dia 7. Se for sábado, domingo ou feriado, tem que antecipar. Tá? O fundo de garantia não pode ser recolhido posteriormente. O mesmo para a guia da Previdência Social. Tá? Na folha de pagamento, além do recibinho de salário, guia do fundo de garantia, guia da Previdência Social, a gente manda sempre um extrato da folha de pagamento. Esse extrato mensal é a folha de pagamento. Aqui é a parte lá de baixo, o resumo, porque não é pertinente mostrar o funcionário que tem aqui. Não, é importante para que se tenha as informações. Então essa última folha do extrato, número de empregados, os que estão trabalhando, o que foi demitido, afastados, aqui tem um resumão. Aqui o total das contribuições desses funcionários, os subtotais ali com segurados, né? Base de cálculo, valores, imposto de renda retido na fonte, sobre 13º, sobre qualquer situação. Então se tem um apanhado geral e lá embaixo, aqui não está aparecendo, o saldo total da folha de pagamento. Fica bem fácil de fazer um tete-a-tete junto com o financeiro, lá dar uma olhada lá, se tem uma diferença de valor e tal. Isso aqui é um comprovante que muitas vezes as pessoas precisam. Isso é entregue mensalmente, essa DSTF Web, mas a gente não envia para todos, mas para quem entra em licitação para poder acompanhar. Senão a gente só cumpre a obrigação e entrega, né, tem uma multa pesada se não entregar, então a gente entrega mensalmente, lógico. E para quem precisa, para apresentar numa licitação, está aí o documento, né, que é a DSTF Web, que consiste na divisão dos funcionários, né, e quem paga fundo de garantia, quem tem
prolabore, salário e tal, vai a previdência, né, junto aí, então essas informações pertinentes ao fisco aí que são obrigatórias. Aqui o recibo de entrega dela, antes será a declaração, né? E aqui os valores apurados. Primeiro tu informa no STF quanto deveria de pagar e o valor do saldo a pagar, ou o valor do saldo pago, etc. Aqui tem-se a DARF do IR, que é a DARF do Imposto de Renda retido na fonte. Muita gente me pergunta, essa DARF não tem código de barra? Ainda tem algumas DARFs que não tem código de barra realmente. Tá? O Banrisul aceita fazer a digitação desses campos aqui, ou se não na boca do caixa, né? Mas aos poucos essas DARFs estão migrando para o sistema do SICALC. Esse documento aqui, ele corresponde ao documento para que o contribuinte possa fazer o imposto de renda. E quem são os contribuintes? Todo mundo, os funcionários, o Prolabore, etc. Isso tudo vem discriminado nesse documento que é entregue em DIRF, né? Após a entrega da DIRF, esse documento vai para os contribuintes, funcionários, para que eles façam o imposto de renda deles, caso necessário, junte com outras fontes pagadoras, etc., né? Mas é de obrigação da empresa fornecer esse documento. A gente manda lá, sempre pelo portal, lá no aplicativo, que dá para receber lá e encaminhar lá para os funcionários anualmente ali, para que eles possam cumprir com o imposto de renda. Na verdade, declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Por hora é isso. Analisando os documentos é isso. Muito obrigado pela atenção aí e seguimos à disposição sempre que necessário. Um abraço a todos, até a próxima.